Então, eu vou começar a apresentação para a gente já ir caminhando um pouco, pode ser? Pode, acho que pode. Eu não sou o host, mas acho que sim. Porque, Vamos aí. porque Vamos, vamos. já são 14 dias. Não, tá certo. E assim, não precisa ser meia hora, né? Meia hora é o Sim, máximo, estourando, né? sim, eu acho que não. De É repente necessidade. sobra um tempo para a gente conversar É. sobre essa coisa toda. Bom, eu vou começar a apresentação. Boa tarde a todos e a todas, todos. Meu nome é João Carlos de Oliveira, sou professor da Escola Técnica de Saúde da Universidade Federal de Berlândia. E esse trabalho tem como outras pessoas, mas para esse projeto, que eu vou apresentar a parte do trabalho, nós temos uma equipe muito grande. E para esse trabalho, nós temos aqui, fazendo composição do trabalho, o professor Paulo Irineu Barreto Fernandes e o Arsênio Menezes da Silva. Diante disso, nós gostaríamos de agradecer e parabenizar a coordenação do evento, mesmo em tempo de pandemia, que conseguimos ser resilientes, mas, de certa forma, nós tivemos alguns contratempos, que é natural. Por exemplo, hoje mesmo já aconteceu. Mas penso que nós estamos dando conta de romper essas barreiras. Bom, aqui alguns agradecimentos e parcerias de algumas instituições que fazem parte de dentro da universidade e fora da universidade. No caso, são parceiros desde 2013 desse projeto que nós organizamos, mas para esse evento nós estamos apresentando uma parte do projeto, ok? De onde viemos, ou onde estamos, né? No caso aqui em Minas Gerais, Uberlândia, Minas Gerais, Triângulo Mineiro, especificamente Uberlândia, e aí nós temos 3 áreas de monitoramento, ou 3 áreas de estudos e pesquisas. Uma é na área rural, que é o Instituto Federal, e nós temos do campus Santa Mônica, na UFO, e numa associação de recicladores, do qual temos aqui algumas imagens para dar uma ilustrada de onde nós realizamos as nossas atividades. Então, são 3 instituições envolvidas e que a gente tem atividades desenvolvidas a respeito do que nós estamos trabalhando, que é a questão do monitoramento de vetores, a partir das armadilhas chamadas ouvitrampas. Neste caso aqui, nós estamos trazendo o trabalho, a contribuição da geografia da saúde, ok? Quais são as nossas preocupações? Primeiro que esses 3 vetores, os 2 Aedes e o albopictus, os Aedes aegypti, albopictus e culex, são vetores predominantes responsáveis. São predominantes nas áreas que nós estudamos, e boa parte do Brasil, e predominante da área que nós estudamos. E também são responsáveis pela transmissão de algumas doenças, que muitos de nós já conhecemos, ou a maioria de nós já sabemos quais são, mas principalmente aqui na nossa região, que é Uberlândia, Triângulo Mineiro, predomina principalmente dengue, chikungunya e zika. Essas outras que nós encontramos pelo Brasil afora ainda não apareceu. Já temos aqui no redor de Minas Gerais, Triângulo Mineiro, na parte de Goiás e Tumbiara, já encontraram o maiaro. São vetores que gostam de ficar próximo das habitações humanas e preferem o sangue humano. Qual é a prática que se tem na maioria dos municípios brasileiros? Jogar o tal do veneno, o famoso fumacê, que nós chamamos ou denominamos de modelo higienista, biomédico e sanitarista. É preciso desse tipo de atividade? Em parte, sim, principalmente quando nós temos aí um surto, uma epidemia, a necessidade de um controle vetorial. Só que o que nós temos percebido com os nossos estudos, e os estudos mais históricos aí na área de arboviroses, na área de epidemiologia, é que esses venenos, ou esses produtos químicos, têm aumentado a resistência dos vetores, têm agredido do ponto de vista da saúde ambiental como um todo. E uma coisa interessante, esses produtos não atingem as larvas e nem os ovos. Então, de certa forma, o ciclo continua. Então, este modelo é um modelo que tem aí uma história, não vou ficar entrando em detalhe qual modelo. Esse modelo higienista, sanitarista, biomédico, que tem algumas concepções, alguns elementos estruturais
que é muito em cima da questão biologicista. E aí, obviamente, pensando no hospital, no corpo biológico. Segundo Walter Cassetti, ao longo da história da humanidade, e o homem surgiu aí num determinado momento das eras geológicas, por exemplo, no Pleistoceno, com as suas forças produtivas, transformando a primeira natureza em segunda natureza, é uma das preocupações em que estes vetores passaram a conviver conosco, ok? Então, o que acontece? Fruto dessa transformação da primeira natureza em segunda natureza, onde esses vetores estavam ou ainda continuam sendo o seu local, vamos dizer assim, de moradia, nós trazemos uma preocupação aqui, que foi uma espécie de uma reportagem, uma entrevista, que foi feita na revista Radiz. A Elisa Batalha entrevistou o professor Cristóvão Barcelos e a Ellen Gurgel, onde eles, num texto chamado Geografia da Saúde, toda atenção ao território. E aí eles colocam o que é território para eles, lá no texto, que eu considero muito interessante trazer aqui para a nossa discussão, para o nosso contexto desse trabalho. Que o território é onde se produz as condições de adoecimento ou proteção das pessoas. Então, é importante pensar o território e o seu contexto. É neste contexto que nós trazemos este trabalho, a contribuição, ou as contribuições da geografia da saúde, do ponto de vista do monitoramento dos vetores, principalmente nesse período que nós estamos passando, que é a Covid-19, essa pandemia. Por exemplo, o nosso trabalho, desde 2020, nós literalmente paramos de monitorar. Nós não temos dados do qual é o comportamento de 2020 e 2021 desses vetores. Nós temos entre 2013 e 2019, que eu vou apresentar mais na frente. Lá no texto da Elisa Batalha, ao entrevistar a Ellen Gurgel e o professor Cristóvão Barcelos, eles colocam algumas questões, ou 4 questões principais com as quais a geografia da saúde trabalha, que é a questão da ecologia da doença, a teoria geral da difusão das doenças, o contexto e o cuidado de saúde. Nesse contexto, nós já fazíamos os nossos trabalhos. Quando eu vejo esse trabalho deles, percebo que nessa caminhada, nessa pegada que nós temos como preocupação, como contribuição da geografia da saúde. E aí, aonde é que nós discutimos esses trabalhos? Onde nós pesquisamos? Aonde nós vivenciamos? Como eu mostrei lá no mapa, que é no Instituto Federal, na ARCA, e, no caso, no Campus Santa Mônica, que por meio de uma parceria com a Diretoria de Sustentabilidade. Como é que nós realizamos o nosso trabalho? Nós monitoramos os vetores por meio de uma armadilha chamada Ouvitrampa, que tem um reservatório de aproximadamente 200 ml de água, onde nós monitoramos semanalmente esses vetores em campo, ou monitorávamos até 2019, onde nós coletávamos dados de temperatura, precipitação, direção de ventos e vai por aí afora. Trazíamos as palhetas das ouvitrampas para dentro dos laboratórios, que vocês vão ver mais na frente, para quantificar isso por meio de lupas estereoscópicas, para saber a quantidade de ovos viáveis, eclodidos e danificados. As palhetas viáveis nós colocamos nos mosquitários para a gente acompanhar o ciclo evolutivo. E, paralelamente, nós realizamos atividades educativas que nós denominamos, num determinado momento, a questão do contexto da educação popular em saúde. Então, aqui algumas imagens para ilustrar essas atividades nossas, em que nós fazemos essa coleta do material em campo, trazemos para o laboratório, em que essas palhetas são monitoradas. João, um momento, você está passando? Tô. Não está rodando, pelo menos para mim. Agora chegou. Acho que deve ter dado uma travada. Não estava rodando, viu, João? Eu acho que eu estava prestando atenção. Para mim também não estava, não, professor. Agora está passando? Está no 13º paleta. Isso. Tá, então aí... Agora está no... As outras... Foi da primeira para essa direto, viu? Desculpa a gente não ter falado antes, mas... Tá?
Tá, qualquer coisa eu posso voltar em algum momento só para contextualizar. Mas o que é interessante agora nessas imagens, perceber que nós vamos para campo, coletamos as palhetas das ovitrampas, em que nós trazemos para o laboratório, por meio da lupa microscópica, nós contabilizamos esses ovos. Os ovos das palhetas viáveis nós colocamos no mosquitário para acompanhar o ciclo. E nós temos a oportunidade, ou tivemos a oportunidade, de fotografar em vários momentos, não só os ovos viáveis, eles eclodindo, e também em alguns estágios larvários. Então, isso é uma... Por que eu estou contando isso? Porque este material também foi utilizado como atividades educativas com estudantes. Diante disso, nós quantificamos algumas informações. Primeiro, casos de dengue, zika, chikungunya em Minas Gerais e Uberlândia, de 2016 para cá, até 2020, onde nós tivemos 2 grandes epidemias em Minas Gerais e Uberlândia, 2016 e 2019. Fruto de vários fatores, mas, de certa forma, aquele ciclo que tanto se coloca da questão das epidemias, dos surtos, nós vivenciamos em 2 grandes períodos. Mas o que eu quero chamar a atenção, no nosso caso, em todos os períodos sazonais, nós contabilizamos ovos, tanto no IFTM, quanto na ARCA, que é a Associação de Recicladores, quanto no Campo Santa Mônica. E aqui eu trouxe a totalização de ovos viáveis no trabalho, com mais detalhes. Aqui eu trouxe por ano, desde 2013, porque nós paralisamos o monitoramento em 2020, nós fizemos até 2019, e aí nós temos uma totalização de ovos viáveis, eclodidos e danificados no Instituto Federal. Na ARCA, nós começamos o monitoramento em 2017. No Campo Santa Mônica, nós começamos em 2018 e também fizemos em 2019. Então, primeiro, por que eu trago esses dados? Primeiro, para dizer que as ovitrampas são eficientes. Em todos os períodos dos anos, nós temos, mesmo no período seco, nós temos uma quantidade de ovos significativos. Lógico que é menor em relação ao período do verão, não resta dúvidas. Paralelamente, nós realizamos atividades que nós denominamos de mobilização social. O que é isso? Nós participamos de inúmeras atividades dentro e fora da universidade, mostrando o que nós fazemos, porque muitas pessoas não acreditam que nas palhetas é possível visualizar ovos. Então, por quê? São produtos, são materiais microscópicos. Então, quando as pessoas têm a oportunidade de participar, de ver esse material, no caso dos ovos e microscópicos, chama-se muita atenção. Nós trabalhamos com diferentes faixas etárias. Nós temos uma discussão da importância das atividades intergeracional do ponto de vista da mobilização. Então, nós levamos isso para dentro do Instituto Federal, dentro da sala de aula, nos espaços mais abertos, dentro das empresas, de diferentes lugares que nos convidam ou nós nos convidamos. Então, nós mostramos esse material, mas o que é interessante é que nós trabalhamos com atividades escritas e de desenhos. Nós sempre perguntamos para eles, o que é que vocês sabem, o que é que vocês conhecem, como é que é isso, como que é aquilo. Então, paralelamente, eles visualizando o material, nós mostramos o material. Mas visualizar é uma coisa, mostrar é outra coisa. Por isso que nós trabalhamos com essa questão da escrita e do desenho como forma de percepção e de representação daquilo que eles têm a oportunidade de manifestar. Como nós mostramos as atividades para eles, o material para eles, há uma percepção de que eles têm começado a mudar de atitude, de comportamento, de postura. Esse é o nosso desejo. João, pois não. Se você continua passando, ele não está passando mais, viu? Parou no 13. Eu Olha, não sei o que está acontecendo. É porque não está em modo de apresentação, professor. O senhor quer colocar? Será que é isso?
É só isso. Isso, aí põe aí. Clique aí que eu creio que seja mais fácil, né? Você apresentar? Não, do jeito que o senhor tá aí, eu só clicando nesse... Onde tem apresentação. No copinho. Sim, isso. Na tacinha, isso. Vamos ver. E agora? Não tá. Não tá. Tá com algum defeito. Então, depois eu acho que é bom você ir passando de volta, porque como eu estou para olhar você aqui, não estou conseguindo olhar a apresentação, então vai me prejudicar a avaliação, viu, João? Paciência, mas eu não vamos tão preocupados, não. Vamos. É importante dar a informação. O recado, né? O recado. Aqui, então, são os ovos, né? Dos ovos, as tabelas, de novo as tabelas, os dados, a atividade de mobilização social, onde nós levamos as atividades para dentro e fora da sala de aula, das escolas, das praças, de diferentes instituições. E aí, paralelamente, nós realizamos atividades que nós chamamos de escritas e de desenhos, como forma de o que eles percebem, o que eles sabem, como é que eles representam, por meio dos desenhos. Então, as pessoas, desde crianças, adultos, e vai por aí afora, têm a oportunidade de manifestar. Eu trago essa citação aqui do Martinho e do Talomani, que eles fizeram um trabalho numa cidade do interior do estado de São Paulo, com crianças de escolas públicas da zona rural e urbana, no sentido do que era, o que representava meio ambiente para eles. E a conclusão deles é o seguinte, que foram categorizadas como representações naturalistas e antropocêntricas, ou seja, tudo está ligado à natureza e o homem é o centro das atenções. E associadas às influências da mídia, família e religião. Por que eu trago isso? Porque muitas falas, escritas e desenhos das pessoas que fizeram parte das nossas atividades e continuam fazendo parte, eles associam o monitoramento dos vetores também a isso. Nós já fizemos um trabalho que foi muito interessante. A TV e a escola têm um papel interessante do ponto de vista da informação. E nós temos discutido hoje que a informação é uma coisa, conhecimento é outra coisa. E aí nós temos discutido a importância da comunicação, principalmente a mídia, a família, a religião e a escola. E aí o que acontece? Nós trazemos essas preocupações porque nós queremos desnaturalizar, mesmo que o clima, no caso o verão, seja fator determinante da ocorrência de arbovírus e algumas arboviroses, nós não podemos imputar ao clima, ao verão e aos vetores, no caso os arbovírus, os responsáveis e até riscos de pandemias. Nós sabemos que existe um processo multicausal, ou seja, boa parte dessas doenças denominadas de negligenciadas em função de algumas iniquidades sociais, tem a ver com o modelo de monitoramento, tem um modelo de vigilância, tem um modelo de educação. Então, nós acreditamos que as geografias possibilitam antigos e novos saberes e fazeres em relação aos territórios socialmente produzidos no contexto das doenças negligenciadas. Por quê? A geografia olha para o território, mas qual território? Ele não é do ponto de vista microbiológico, biológico, no caso, microscópico. Ele pensa muito mais macro em relação às determinações sociais. Então, nesse sentido, nós pensamos que as estratégias de monitoramento dos vetores precisam ser pensadas a partir das realidades vividas pelos sujeitos, a relação à educação e saúde, mobilização social e práticas de vigilância ambiental e epidemiológica. E, caso contrário, nós vamos continuar todo ano tendo epidemia, tendo mortes, tendo o nosso sistema de saúde sendo sufocado. E, principalmente em termos de pandemia da Covid-19, nós acreditamos que alguns impactos maiores poderão ou aconteceram em 2020 e 2021, e quiçá nos próximos anos, em função dessa questão dos não cuidados de um outro modelo de vigilância em saúde. Ok? Aqui são as nossas referências.
Obrigado, eu agradeço e até a próxima oportunidade. Obrigado, Obrigado, Humberto, e Humberto. quem esteve aqui com a quiser gente. colocar alguma coisa, obrigado, professor. João. E desculpe o início, foi que eu acho que como tinha muitas abas abertas, acabou sobrecarregando, né, o computador. Eu não vou entrar no mérito, não. Eu li o trabalho do João aí. Ô, João, só queria saber uma coisa de você. Aqui também na SUSEM, no estado de São Paulo, a gente também faz esse monitoramento de coleta de ovos com as paletas e os copinhos com água, com feno, essas coisas. Eu li no seu trabalho, vocês coletaram também ovos de culiques nessas paletas? Apareceu. Em uma menor quantidade, mas apareceu. Porque o culiques tem um procedimento diferenciado da oviposição, né? Exatamente. Isso eu achei estranho. Eu até conversei com o pessoal daqui e falei, o pessoal lá em Minas está conseguindo pegar oviposição de culiques nas paletas. Né? Mas numa quantidade muito pequena, Humberto, e isso é o que chamou a atenção de uma colega nossa, que ela até então, há um tempo atrás, ela ainda era do Centro de Controle de Zoonose e mexia com isso. Hoje ela está professora da rede municipal e ela tem participado com a gente. E isso foi uma coisa que chamou a atenção, que era um desejo nosso, em 2020, a gente centralizar uma atenção maior. O Centro de Controle de Zoonose de Uberlândia, eles têm aproximadamente mais de 1.000 ovitrampas na área urbana de Uberlândia. Só que eles começaram a perceber o aparecimento do culics, só que eles não fazem um estudo específico para isso, eles só fazem uma quantificação naquele território que tem maior quantidade de ovos, eles desenvolvem as atividades. E aí nós realizamos uma reunião com eles para a gente começar a ter uma atenção voltada para isso, porque o que está acontecendo? Como é que é isso? O que é que a gente precisa realmente fazer um estudo do ponto de vista das vigilâncias, de uma atenção maior para a gente não ter nenhum contratempo aí num determinado momento. Mas veio a pandemia e isso nos desarticulou nessa questão. Mas é uma curiosidade nossa muito grande, era um interesse nosso, que nós temos muitos ovos guardados, e nós queremos colocar para eclodir, para ver realmente agora a quantificação de ovos dos Aedes e do culics. E do culics, tá. Ah, beleza. Era mais isso, João. Eu achei, isso é uma curiosidade para mim, porque o culics ele faz a oviposição diferenciada, né? Então eu não. Sim. Eu achei muito estranho, na verdade. Aí no trabalho de vocês, ele normalmente tem feito, vocês têm coletado também o culics ou não? Não, aqui nunca foi coletado nenhum culic nas paletas. Nas paletas, tá. Não. E outro tipo de não, criador. Não, o criador aqui que a gente tem do culic são as águas paradas nos riachos, que são águas sujas, com resíduos de coliformes fecais, porque a oviposição é em jangadinhas que eles fazem, né? Ali se coleta, quando você tem uma infestação grande, que as pessoas também pedem para passar o fumacê, o antigo fumacê não é mais, a gente faz a busca nos riachos no entorno, ou onde se tem água parada, porque a água parada é mais suja, e a oviposição é em jangadinha, né? É isso que eu achei muito interessante. Sim, principalmente quando tem matéria orgânica, né? Sim, é. Mas uma matéria orgânica bem hard, né? Sim, com certeza. E aqui nós identificamos muito na Santa Mônica, foi muito interessante, porque naquela parte de material de construção mais antiga da universidade, que ficava água acumulada, que eles não atentavam, principalmente em termos de construção civil. Sim. E aí nós identificamos isso. Foi muito interessante essa questão também. Ah, beleza. Obrigado. Manda bala, então, aí, ao professor. Sim, é o pessoal que está apresentando. No final, eu envio o formulário, aí vocês preenchem e podem enviar para o simpósio, viu? Eu envio aqui no chat. Eu vou colocar agora a apresentação de Jefferson.
Quando aparecer, vocês avisem, por favor. Avisaremos. Tá, a sua Pronto, tela já tá, não apareceu, tá? né? Isso. Ótimo, tá bom. Dá para visualizar legal, não, vocês? Pode. Pode começar? Ó, não tá em modo apresentação, pode ter aquele Deixa eu mesmo ver. problema que teve com o João, tá? Edilene, tenta só passar um slide para ver. Passa, vai passando pra gente ver. A do João não apareceu. Tá. Tá sim. Tá indo. Tá vendo? correto. Tá, perfeito, então. Ok, então Pode começar, gente. né? Então, boa tarde a todos e a todas. Quero agradecer pela oportunidade de dividir a tarde com vocês, de compartilhar conhecimento, enfim. Quero agradecer a gentileza da Edilene por estar compartilhando os slides aqui. É uma alegria, uma satisfação estar participando deste evento tão prestigiado e tão bem organizado, né? O mês de outubro está sendo um mês intenso de bons eventos na geografia. Semana passada tivemos o ENAMPEG, que é o evento da pós-graduação, e esta semana estamos tendo o GeoSaúde com discussões tão ricas e necessárias, sobretudo, né? Ambos os eventos organizados por universidades paraibanas, né, em parceria com um conjunto de pesquisadores de outras instituições. Para quem não me conhece, eu me chamo Jefferson, sou do Ceará, de uma pequena cidade chamada Aurora, que fica no sul do estado e a alguns quilômetros de Juazeiro do Norte. Atualmente eu sou doutorando no curso de Geografia da Unesp de Presidente Prudente, São Paulo. Eu não sou nenhum especialista em Geografia da Saúde. Minhas pesquisas estão mais voltadas para a área de Geografia Urbana. Minha tese vem tratando de outras questões que não estão diretamente relacionadas ao trabalho que eu vou apresentar aqui. Mas sou um entusiasta e um leitor do que vem sendo produzido na Geografia da Saúde, dada a importância das discussões. Bem, eu acredito que haja muitas pontes entre a geografia urbana e a geografia da saúde. E uma delas é a partir do tema das redes urbanas, o que é o meu foco aqui, né? Então, o trabalho aqui tem como título Pandemia nas Pequenas Cidades, análise da interiorização da Covid-19 no estado do Ceará. Metodologicamente, o trabalho foi construído a partir de revisão da literatura, né, levantamento de dados secundários e construção de alguns mapas. E minha fala aqui não vai ser extensa, será a partir de algumas figuras que eu selecionei e que estão no trabalho. Pois bem, a gente parte da consideração de que a pandemia do novo coronavírus é um fenômeno espacial, né, diretamente relacionado ao fluxo de pessoas no território, né? Portanto, esse capitalismo neoliberal de acumulação flexível, para citar uma definição do David Harvey, trouxe uma velocidade da integração econômica, mas também uma velocidade da integração biológica, né? Nesse sentido, as grandes metrópoles foram o epicentro inicial da atual crise de saúde pela qual estamos passando, né? Devido à alta densidade técnica e concentração de fluxos nessas cidades. No entanto, com o passar do tempo, a circulação do vírus nas pequenas cidades se tornou um importante foco das atenções dos gestores públicos e da sociedade civil, devido à falta de infraestrutura hospitalar que fosse capaz de atender a demanda de internações que começou a surgir. Bom, e aqui damos destaque ao processo de interiorização da Covid-19 no estado do Ceará. Bem, para entender a dinâmica de disseminação da Covid-19 no Ceará, e essa é uma reflexão que serve para qualquer estado da federação, é preciso levar em conta a estrutura da rede urbana, né? Rede urbana que, segundo Roberto Lobato Correia,
corresponde ao conjunto de centros urbanos funcionalmente articulados entre si, ou seja, como se dão as interações espaciais entre as cidades de uma dada região, de um dado país, etc. Para isso, metodologicamente, é interessante tomarmos um estudo que é publicado pelo IBGE, em média a cada 10 anos, desde o final da década de 60, que é o estudo Região de Influência das Cidades, né, a REGIC, como é conhecida a pesquisa, e que é o estudo mais importante no Brasil sobre redes urbanas, né. A REGIC, ela faz uma classificação dos centros urbanos brasileiros de forma hierárquica, né? Ali tem uma forte base da teoria das localidades centrais do Walter Kristaller, né? Que vai desde pensar a grande metrópole nacional, né? São Paulo, as metrópoles regionais como Salvador, Recife e Fortaleza, tomando como recorte o Nordeste, as capitais regionais como Juazeiro do Norte, Feira de Santana, Caruaru, etc., até os centros locais, que são cidades pequenas. Não, pode deixar no slide anterior. Até cidades pequenas, como, por exemplo, Cachoeira dos Índios, na Paraíba, Serrita, no Pernambuco, Aurora, Ceará, que tem ali 10, 20 mil habitantes, né? E essa estrutura da rede urbana, que é hierárquica, é fundamental para a gente entender a lógica de difusão do vírus, né? O SARS-CoV-2, que surge em Wuhan, na China, em dezembro de 2019, ele se propaga na rede urbana internacional a partir das grandes metrópoles devido ao intenso fluxo aéreo, né? Na Europa, nos Estados Unidos, e no caso da América Latina e do Brasil especificamente, se a gente considerar ali o mês de março de 2020, 3 principais metrópoles, né? São Paulo e Rio, as 2 maiores cidades brasileiras, e Fortaleza. Mas por que Fortaleza? Vocês podem me perguntar. Fortaleza, para quem não sabe, é a capital brasileira mais próxima da Europa e com intensos fluxos aéreos internacionais, e isso facilitou a propagação do vírus no estado do Ceará. Aqui a gente tem um mapa que mostra a região de influência de Fortaleza na última REGIC, que é a de 2018. Esse mapa nos ajuda a identificar as centralidades na rede urbana, portanto, Fortaleza exerce forte influência não somente no estado do Ceará, mas também em alguns estados vizinhos. Focando aqui no estado do Ceará, a gente identifica 3 fortes centralidades. A capital Fortaleza, no litoral leste, que é uma metrópole, né? Ao norte, a cidade de Sobral, definida como capital regional C, e ao sul, né, o estado aglomerado urbano formado por 3 cidades, né? Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha. Não sei se está dando para vocês visualizarem bem. Né, que é definido como uma capital regional, isso, é definido como uma capital regional C. O restante dos núcleos urbanos é formado por centros subregionais e centros locais, né, pequenas cidades. Para vocês terem uma ideia, dos 184 municípios cearenses, 122 têm menos de 30 mil habitantes, tomando como referência aí as estimativas da população de 2020. Em linhas gerais, essa é a estrutura da rede urbana cearense. É uma rede fortemente desequilibrada, né? Ao contrário de outros estados como São Paulo e Rio, onde se observa um maior equilíbrio da rede urbana com a maior presença de centros intermediários no interior. E essa estrutura da rede urbana é fundamental para entendermos a pandemia por aqui, tanto no que se refere à disseminação de casos, como com relação à infraestrutura hospitalar disponível no estado. Pode passar. Obrigado. A REGIC também disponibiliza dados que permitem identificar os deslocamentos para serviços de saúde e as centralidades na rede, né? Essas linhas em vermelho revelam os fluxos para serviços de alta complexidade, né, que tem como destino justamente Fortaleza, né, observem aí, Sobral e o aglomerado Crajubá, ali no sul do estado, né, essas 3 cidades, Crato, Juazeiro e Barbalha. E justamente essas linhas em vermelho indicam grandes distâncias. E as linhas em azul indicam os fluxos para baixa e média complexidade, justamente indicando menores distâncias percorridas, né? Portanto, em um cenário de pandemia e da alta demanda por leitos de UTI, equipamentos de alta complexidade, como respiradores, etc., a concentração desses serviços na capital, né, sobretudo na capital, e em menor proporção nesses centros intermediários, isso vai ser um enorme problema para as pequenas cidades. Pode passar, Edilene.
Esses mapas mostram uma evolução espaço-temporal dos casos e óbitos por Covid-19 no estado do Ceará, de março a junho de 2020. Então, o vírus que inicialmente chegou na capital, né, e se concentrou na região metropolitana de Fortaleza, com os primeiros casos registrados em bairros de classe média e alta, com pessoas recém-chegadas da Europa e dos Estados Unidos. Com o passar dos meses, o vírus vai circular em todos os municípios cearenses. E foi uma propagação rápida em direção às pequenas cidades, né? Cidades que, segundo Milton Santos, né, a materialidade acaba impondo um tempo lento. Nessa época ainda, o Ceará era o terceiro estado em maior número de casos e óbitos no Brasil, né, atrás apenas de São Paulo e Rio. Atualmente, o Ceará é o quinto estado, o segundo do Nordeste, atrás apenas do estado da Bahia. Bem, e esse cenário, isso foi motivo de muita preocupação por parte do governo estadual, dos governos municipais e da sociedade civil, dado o número elevado de casos no interior. Como a Covid é uma doença cujos cuidados de pacientes graves dependem de uma estrutura hospitalar complexa, e em muitas cidades é preciso se deslocar algumas horas para chegar em um hospital que ofereça tais serviços, e dada a superlotação nos centros macro-regionais, houve uma enorme dificuldade de transferência de pacientes, né? Não foram poucos os casos destacados na mídia de pessoas que morreram à espera de leitos de UTI. Então, foi preciso adotar algumas estratégias para evitar o contato de pessoas e reduzir ao máximo possível o número de casos. Pode passar, Edilene. Bom, diante desse quadro, foram realizadas barreiras sanitárias nas entradas e saídas de muitas cidades, né, no interior cearense. Aqui na imagem, um exemplo de Fortim, no Ceará, que tem 16 mil habitantes. E em algumas, inclusive, decretou-se o chamado lockdown, né, que acabou implicando no fechamento total das vias urbanas e proibição da circulação de pessoas para serviços considerados não essenciais, né. Portanto, um fenômeno que lá em janeiro e fevereiro de 2020 parecia uma realidade distante, né, com a ocorrência de casos nas grandes metrópoles internacionais, conforme se via na TV, isso afetou duramente o cotidiano nas cidades do interior cearense, né. As cenas, por exemplo, de ruas vazias, né, a ausência de pessoas nas calçadas, né, o fechamento das igrejas em importantes datas religiosas, né, o que é muito forte no sertão nordestino, deram uma nova feição, uma paisagem urbana que se mistura fortemente com o rural, né. Pode passar, Guilherme. Portanto, como já destacamos aqui, o desequilíbrio da rede urbana cearense dificulta o planejamento das ações de combate à Covid-19, a atual crise de saúde, e apesar dos esforços do governo estadual para expandir a rede hospitalar durante a pandemia, apenas Fortaleza e poucos núcleos urbanos dispõem de leitos de UTI. Diferentemente, por exemplo, em São Paulo e Rio, onde tem uma descentralização dos fluxos de serviços de saúde, com destaque para, por exemplo, algum centro de referência no interior, como ocorre, por exemplo, em Ribeirão Preto, Barretos, em São Paulo, e Volta Redonda e Campos do Goytacazes, no Rio, né? No Ceará, há uma enorme concentração da infraestrutura médica hospitalar na capital e um vazio assistencial no interior, né? E para diminuir esses vazios assistenciais, o governo estadual construiu na última década 3 hospitais regionais, né? Um Hospital Regional do Cariri, em Juazeiro do Norte, o Hospital Regional Norte, em Sobral, e o Hospital Regional do Sertão Central, que fica em Quixeramobim, né? E que se tornaram ali no interior os principais destinos de pacientes, né, com Covid-19. Aqui na imagem, um hospital de campanha, que foi construído em estrutura anexa ao Hospital Regional do Sertão Central, que fica em Quixeramobim, e que foi construído para atender a alta demanda dos municípios da região Sertão Central, considerando a regionalização do serviço de saúde, né, o novo diretor de regionalização. Bom, e para concluir, destacamos que o planejamento das ações de combate à Covid-19 no Ceará deve considerar também a situação de vulnerabilidade socioeconômica da população dos pequenos municípios, né, que além de necessitarem do deslocamento até as cidades maiores, né, acabam dependendo exclusivamente ou quase exclusivamente da rede SUS para ter acesso ao serviço de saúde.
No artigo, a gente destaca que dos 184 municípios cearenses, 138 tem quase metade da população dependente do Bolsa Família. Enfim, uma população que acaba sendo duramente afetada tanto pela crise sanitária como pela crise econômica vigente, né? Bom, esse trabalho não tratou sobre o processo de vacinação que se iniciou em 2021, mas consideramos que a distribuição e aplicação de doses nas pequenas cidades e a desigualdade de acesso ao sistema de vacinação desimpõe uma necessidade de um conjunto de pesquisas cuja reflexão geográfica tem um importante papel, né? Portanto, a crise da Covid-19 exacerbou uma necessidade de fortalecer as redes locais de saúde, né, e das formas de proteção social à população economicamente mais vulnerável. Bom, eu não sei se eu extrapolei o meu tempo, eu acho que é isso, talvez a gente possa retomar. Muito obrigado a todos. Não, seu tempo tá bom, você fez aí em 15 minutos. 15 minutos. Tá bom, tá ótimo. Posso retirar, professor, ou o senhor quer ver alguma coisa? Não, eu só queria fazer posso fazer, Guilherme, alguma questão? Eu não Pode sabia que era sim. daqui. Eu não sabia que o Jefferson era daqui de Prudente. Você não fica no grupo lá de Geografia da Saúde, fica? Não, na verdade é no grupo do Gaspo. É que eu entrei nessa turma agora. Eu entrei nessa turma agora, ainda nem fui para Prudente por causa da pandemia. Então. Eu só queria, assim, acabei lendo todos os trabalhos, né, para fazer também essa avaliação. Só queria lembrar, eu sei que você mesmo disse que essa área não é a sua área de excelência, você não está nela, mas eu acho interessante usar o REGIC para isso, porque eu nunca entendi. Eu não sou geógrafo, sou sociólogo, e nunca entendi porque os geógrafos não utilizam o REGIC justamente para entender a regionalização do SUS. Nunca entendi por que não se faz isso, né? Ou seja, na verdade, são condições territoriais prévias para a regionalização e que, em geral, os geógrafos da saúde não dão muita atenção. Isso é o que eu percebo. Mas eu só queria falar uma coisa para você, que é assim, que eu li no seu trabalho, eu queria lembrar para você o seguinte. Tem uma hora que se afirma, acho que você podia melhorar isso, que as pessoas dependem do SUS, muito no Ceará. Depender do SUS não é problema, Jefferson. A gente tem que fazer isso algo positivo, tá? Assim, tente melhorar isso lá no seu texto. Não é problema depender do SUS. A gente tem que fazer do SUS que todos dependam dele, não, mas que seja o nosso direito instituído. Então, acho que sim. Eu sei que não é fácil, é um terreno pantanoso das práticas discursivas que você tem hoje, mas tenta dar uma olhada nisso como não problema. Não problema, tá? As pessoas dependerem do SUS não é problema, tá? E uma outra também, essa questão o próprio REGIC que você explica, o que é concentrado, por exemplo, o que os jogos fizeram, acho que assim, esse trabalho da disseminação que foi feito aqui, o Raul, a gente estava junto, fez, como é que foi disseminado das grandes para as pequenas, para as médias, para as pequenas cidades, essa questão hierárquica, a primeira difusão, porque depois acabou a questão da difusão não foi mais hierárquica, então é um outro processo. Mas uma coisa que também tem que pensar, ou seja, hospitais, essa pandemia não estava previsto, nada resolveria, nenhum hospital, nenhuma estrutura hospitalar resolveria a questão da pandemia, do SUS ou sem SUS, nenhuma, tanto que não resolveu, nem as privadas, nem municípios que têm alto grau, igual o Ribeirão Preto, de pessoas com planos de saúde e um alto índice de privatização, também entrou em colapso. Então, essa questão hospitalar, porque para você ter esses hospitais na pandemia, essa UTI que necessitava para a pandemia de Covid é uma UTI extremamente complicada, porque ela é uma UTI que você precisa sair isolamento, na verdade. E você precisa de muita gente especializada. Então você podia montar 1000 leitos, mas você não tinha 1000 equipes. Então a gente precisa tomar um pouco de cuidado, às vezes, na gente for avaliar o papel do SUS na questão da resposta hospitalar aos problemas. Morreu gente em todo lugar, gente desnecessariamente. O grande problema que a gente teve, de fato, foi que faltou, porque assim, o SUS ele é tripartite e ele é federativo. O que de fato estragou e detonou o nosso processo de morte, acho que a CPI está mostrando isso, foi a não coordenação e o trabalho contrário do governo federal à pandemia. Porque nada medicalizante cuidaria dessa epidemia. O que você tinha que cuidar da epidemia era, de fato, o isolamento, né, você trabalhar com
com as medidas profilácticas, né? E você, assim, pensando em as máscaras, e a vacina, que demorou para começar no Brasil. Então, na hora que começou, o Brasil tem uma cultura de vacina, que foi o SUS que colocou essa cultura de vacina, ajudou a colocar essa cultura de vacina. Quando você começou a ter um alto índice de vacinação, você vê que caiu drasticamente o número de casos. Então, acho que isso a gente tem que... Não é, você está entrando agora no assunto, eu sei que é difícil, não é tão simples, é fácil, às vezes, a gente achar que o SUS é que está falhando aqui ou ali, falha sim, mas, assim, neste caso específico dessa pandemia, que a gente foi descobrir que o principal veículo, o modo de transmissão era aéreo. Sabe quando? Em outubro, agosto, setembro, outubro de 2020. Até aí, a gente passava álcool em gel na mão, igual uns loucos, lavava tudo que vinha do mercado desnecessariamente. Não, assim, é bom porque é bom pela higiene nossa, mas assim, ele é residual. Assim, você tem que pegar e botar na mão imediatamente o vírus, o cara tem que ter tossido em cima, você vai lá, põe a mão e põe na boca. É igual você pegar lepra, como diz, tomando café na xicrinha no boteco. Não tem muita essa questão. Então a gente demorou demais para saber. E quando ficou sabendo, já tinha ido um processo de infecção muito grande. E com o governo federal fazendo uma campanha contra lockdown, na verdade, esse foi o grande... Assim, em todos os lugares, lógico, você teve lugares... Manaus, por exemplo, que a menina vai apresentar, ou seja, as pessoas jogaram cloroquina no ar hospitalar. Ou seja, entendeu? Então a gente teve várias... Assim, essa pandemia é um momento excepcional. A gente tem que ter muito critério na avaliação dessa epidemia, na questão de estudar o sistema como ele tá estruturado no Brasil. Agora, hospital, assim, não tem jeito. No Ceará talvez seja mais concentrado um pouco, mas assim, não tem que ter hospital em todo lugar. Não tem. E com UTI, menos ainda. Agora, uma pandemia, você tem que fazer o que foi feito. É isso mesmo. Faz um hospital de campanha, prepara equipes rapidamente, igual a China fez. A China fez, mas foi rapidamente. Era uma situação excepcional. Temos que entender a pandemia como excepcional. E principalmente o seguinte, assim, a descoordenação federal foi criminosa. Tomara que essa CPI adiante e que essas pessoas paguem de fato pelo crime que cometeram no Brasil. Lutar contra a vacina, contra o distanciamento, contra as máscaras. Tá? Mas eu acho assim, mas isso não é nem não é nem o seu trabalho em si que você coloca, né? Só quando eu vi alguma coisa que você falou da questão da concentração dos hospitais, do serviço, e das pessoas dependerem do SUS, não veja isso como um problema. Não veja, pode melhorar algumas coisas, mas não veja isso como problema. Tá? É igual assim, eu estava ouvindo ontem a reunião de vocês aí a primeira mesa, assim, do Paulo Nossa. O ser humano, ele enxerga, quando ele vai para outro lugar, ele entende que ele está sendo contaminado. Ele é que está invadindo outro lugar. Então, essa visão nossa antropocêntrica das coisas faz a gente não entender, às vezes, que essa teoria da nidalidade é uma teoria antropocêntrica. É você indo para o meio do mato, né? Você não se vê como natureza, você não se vê como... Ser um invasor e não se enxerga como um invasor. O mosquito é que é o problema, entendeu? Eu acho que isso, o raciocínio geográfico vai ter que trabalhar um pouco isso ainda, que eu acho que o João estava adiantando nisso. Mas era isso, cadê a menina? Eu fico falando demais aqui, né? É que eu não aguento. Eu sou sociólogo, trabalho muito tempo na saúde, desde 88, então eu vejo vocês falando e eu tenho que, às vezes, colocar algumas questões, tá? Mas obrigado, Jefferson. E obrigado, Guilherme. Por nada, acabou caindo, mas deu certo. Eu apresentei um TCC sobre a difusão espacial da Covid no estado da Paraíba. Achei bem interessante o artigo de Jefferson. Os mapas também chamaram muita atenção, porque eu também trabalhei com mapas. Aí sempre que a gente vê um mapa melhor, né, a gente pensa, vou fazer melhor, fazer assim. Mas eu achei bastante interessante. Parabéns, Jefferson. Deixa eu colocar agora a apresentação de José. Deixa eu só falar um minutinho, assim. Domingos Gouveia agora? Edilene, depois Isso, eu quero o seu TCC. E só agradeço demais assim, ao professor Humberto, eu concordo com tudo que ele falou. Sobre essa questão, eu não acho que seja um problema, essa questão de depender do SUS. Talvez a frase tenha ficado escorregadia. A gente, como escritor, às vezes
comete uma falha nesse sentido, né? Mas eu estou super de acordo e obrigado aí pelas contribuições. Vou inserir aqui. Aí vocês avisam quando estiver aparecendo, por favor. Apareceu? Apareceu. Pronto, aumentar. Só que não está no modo apresentação. Sim, sim. Vou colocar agora, professor. Tá vendo? Se fosse presencial, né, Jeff? Você já estava do lado da Edilene, conversando com ela, já pegando o pendrive dela, já estava tudo mais fácil. Mas vai voltar um pouco, você. Tá carregando. Notebook não me deixa na mão. São Paulo está mais na frente, né, Humberto? Oi? São Paulo está mais na frente em algumas liberações, né? Tá, tem muita gente vacinada, né, João? Tem mais gente vacinada do que na média do Brasil. Já está com quase 65% de segunda dose. Ah, é? Já? Então, realmente, uma que é Coronavac, né, que acabou dando, que o outro inominável que não quis carregar, né? Está carregando ainda, Edilene. Tá Ainda não carregando. chegou. Tá. Deixa eu ver, professor, qualquer coisa eu reinicio. Pode ser que seja grande, né? Então, João, andou bastante por causa disso. E assim, e a rede realmente, a rede capilar da rede de frio paulista é muito grande. É muito grande. A minha família é da região de Franca, ali Franca. Tá. Tem alguém pedindo para entrar. É incrível como que eles têm respondido bem essa questão lá. Sim, pois é. E é vacinação. Agora, assim, temos de máscara, essas coisas, distanciamento, não. Sabe, o pessoal quer voltar a trabalhar, aquele negócio. Não, olha o comércio. Morrendo e os caras estão no comércio. Mas vai vacinar. Com certeza. Legal. É grande? Pronto, foi. Eu ia perguntar se era grande a apresentação. Mas foi, quando quiser, José. Obrigado. Boa tarde a todos e todas. José, você tem jeito de habilitar o vídeo ou você não tem vídeo? De habilitar como? A câmera, eu acho, né? A gente vê você, a sua câmera, pra gente ver você. Eu vou tentar, porque a minha internet não é muito boa aqui. Tá bom. Aí às vezes eu ligo e fica travando. Se você conseguir, só pra gente ver, eu não sei, não te conheço, só pra te... Tá, vou abrir aqui. Depois você fecha, não tem problema, tá bom? Mas tudo bem. Pronto, abriu aí, agora tá meio... Eu tava de frente a uma janela aqui, porque tá muito quente aqui no sertão de Alagoas. Pronto, tá dando pra ver muito bem não, mas estou aí. Não, beleza. Daqui a pouco você desliga para facilitar o seu... Porque a internet se estiver travando, a gente avisa. Tá bom? Na área rural de Delmiro Gouveia, no extremo sertão, no alto sertão de Alagoas, e a internet não é muito boa. Então eu vou apresentar com a câmera desligada. Bem, mais uma vez, boa tarde a todos e todas. Esse trabalho intitulado Territorialização dos Serviços de Saúde Pública no município de Delmiro Gouveia, Alagoas, é meu e com orientação da professora Gilcileide Rodrigues da Silva, que é minha orientadora. Esse trabalho é uma dissertação de mestrado que a gente está desenvolvendo. Eu sou mestrando em Geografia na Universidade Federal de Alagoas, e a gente está desenvolvendo, eu estou desenvolvendo essa dissertação, né, sobre o serviço de saúde pública no município de Delmiro Gouveia. Depois eu vou falar sobre, lá no final da apresentação, eu falarei sobre a caracterização da área de estudo, onde eu vou falar sobre a localização de Delmiro Gouveia, vou localizar mais o município. Eu coloquei o slide lá no final. Pode passar.
Então, essa pesquisa trata-se de um estudo sobre a territorialização da saúde pública em Delmiro Gouveia, a partir de subsídios teóricos da geografia da saúde, para entender como a população tem acesso ou não aos atendimentos, analisando as construções sociais de condutas insalubres, às vezes, muitas vezes, né, que podem provocar a ausência de oportunidades de vida digna para a população, como condições de trabalho precárias, salários limitados, ausência de saneamento básico e falta de políticas públicas de proteção à saúde, que podem influenciar na qualidade de vida dos habitantes. Então, a gente vai fazer essa análise macro aí, entender todo o contexto, né, do processo de saúde, doença e morte da população, né, o que provoca, né, a ausência ou a presença de determinada doença, a ausência ou presença de políticas... José? Oi? Posso continuar? Vocês estão me ouvindo? Eu estou, José. A conexão caiu? Não. Estamos ouvindo o José. Só não está passando ainda. Não sei se ele já mudou alguma tela, mas quem que está com a tela? Ainda? Está na introdução. Pronto, é mesmo. Eu ainda continuo aí. Ah, tá. Não. É que a nossa hostess chamou você, a gente não entendeu por quê. Você também não, eu né? também não entendi. Viu, Direne? Você chamou Então, ele, a gente não entendeu. Tá? E agora caiu, né? A apresentação. Eu acho que ela que está com a conexão ruim, viu? Tô achando que é ela. Ela não está te ouvindo, não estava te ouvindo, pelo que eu entendi. Isso, por isso que ela chamou, né? Nós estávamos te ouvindo, né, Carolina? Você também, João, estava ouvindo ele? Sim, eu estava ouvindo até o momento. Tá tranquila a voz dele. Eu acho que é a Irene que está caindo. Ela é que está caindo. E o João também, não estava ouvindo? O João também não está sem som? Eu não estou ouvindo. Também tá, então foi ela, viu? Foi problema, não, pelo que eu entendi aqui olhando, é o problema dela. Dela, né? Então vamos aguardar ela voltar ou eu posso tentar colocar como... Você consegue colocar daí, será? Eu vou tentar aqui. Se você conseguir, manda bala. Põe no modo apresentação, Zé. Eu consegui inserir aqui, deu uma caidinha na internet. Acho que ele inseriu o dele agora, José. Eu vou parar a apresentação. Não estou conseguindo, não. Tá, então vamos ver se a Edilene volta com a sua apresentação, então. Certo. A Edilene já voltou, né? Já. Fala. Já sim. Espera um pouquinho, João. O Zé. Professor Humberto, o senhor está em qual departamento, não, né? Eu não sou da Unesp, não, Jefferson. Eu só estudei lá com o Raul e depois eu sou da SUSEM. Sou pesquisador científico do Estado de São Paulo. Secretaria de Estado de Saúde. Aí, voltou. Bem, então posso continuar. Estão ouvindo? Estamos sim, José. Sim. Os objetivos da pesquisa: analisar os serviços de saúde pública em Delmiro Gouveia, observando a composição das equipes que fazem o atendimento à população nas unidades, bem como as especialidades disponibilizadas, com a finalidade de identificar como se dá o acesso à distribuição e localização do território desses serviços para a população na zona rural e urbana do município. Então, a gente vai procurar observar, porque em algumas comunidades existe o serviço de saúde e outras não, né? Porque há ausência em algumas comunidades, o porquê da localização dessas unidades básicas, desses serviços de saúde, por como se dá essa distribuição, né? Tanto na zona urbana como na zona rural do município.
Pode passar. Esse estudo é fundamental para o campo das políticas públicas na área da geografia da saúde, pois procura identificar os problemas enfrentados pela população do município de Delmiro Gouveia no que se refere ao acesso aos serviços de saúde, buscando encaminhamento e soluções junto ao poder público. Aqui no sertão de Alagoas, existe grandes atrasos, né, em relação aos serviços de saúde, né, onde as pessoas, muitos atendimentos, as pessoas têm que se deslocar para a capital, Maceió, que fica muito distante, né, Alagoas fica no outro extremo do estado, e muitos serviços não são disponibilizados nem aqui no município, nem na região do sertão, né, Delmiro Gouveia é a maior cidade do sertão alagoano, e mesmo assim aqui não existe, né, a maioria dos serviços de saúde não são disponibilizados ainda aqui no município. Recentemente foi inaugurado, né, um hospital regional, mas ainda está em fase de implantação, né, de vários serviços. Quando eu iniciei essa pesquisa, esse hospital ainda não existia. Ele foi inaugurado há 2, 3 meses atrás, né, ainda está em fase de implantação, mas é um hospital pequeno, né, que não vai atender todos os serviços. Então, em muitos casos, né, em muitos problemas de saúde, as pessoas têm que se deslocar para a capital, Maceió, ou para o município de Arapiraca, que fica um pouco distante daqui também, né, como o processo de quimioterapia, relacionados a câncer, doenças mais sérias. Aqui nós não temos atendimento ainda. Pode passar. Metodologia da pesquisa. Inicialmente, faremos um levantamento, estamos fazendo, né, um levantamento bibliográfico sobre os aportes teóricos da geografia da saúde e território usado enquanto categoria de análise, buscando subsídios para a investigação do problema. Então, é importante, né, esse levantamento que ele está fazendo, o levantamento bibliográfico, né, sobre os aportes teóricos, né, relacionados à geografia da saúde e território usado enquanto categoria de análise. A consulta, faremos também a consulta, estamos fazendo também, né, a consulta de documentos para sondagem de dados através de sites, ligações telefônicas, e-mails, junto a entidades responsáveis pelo serviço de saúde pública a nível nacional, estadual e municipal. Caiu de novo, né? Você está com a apresentação com você aí? Estou. Está comigo. Então você poderia talvez ir falando, porque você é mais na escrita, você está mais na escrita, os seus slides? Ou tem alguma imagem? Temos mapas, um mapa só, um mapa ou dois, um mapa, uma tabela. Aí é para o final? É. Ó, se você quiser falando da metodologia ainda, e se Pronto. o próximo for alguma coisa escrita, depois a gente... Vou falando. Aí a gente encaminha dela, a partir da hora que ela entrar, a gente fala com ela. Para adiantar. Pronto, então, estão ouvindo? Estamos ouvindo, sim. Pode continuar o seu raciocínio. Então, devido à pandemia, eu tive que dar uma modificada na metodologia, né? Inicialmente eu faria entrevistas, questionários com trabalhadores da saúde, com a população, né? Com pessoas, né, que trabalham na área da saúde, mas aí, devido à pandemia, nós preferimos, né, fomos impedidos, né, de usar essa metodologia de entrevistas, de questionário, e aí estamos usando ligações telefônicas, e-mails, junto a essas entidades responsáveis, né, secretarias e os agentes de saúde, né, das comunidades. A verificação, outra metodologia, verificação e interpretação de dados obtidos mediante consultas feitas ao acervo documental da Secretaria Municipal de Saúde, a fim de identificar a incidência das principais doenças que atingem a população no município, né, em quais localidades, né, existe tal incidência de determinada doença, em outras não, e procurando identificar, né, a causa dessas incidências maior em uma localidade do que em outra, né? Então, a gente procura identificar o contexto, né, onde que acontecem essas doenças. Análise da composição das equipes que fazem o atendimento à população com as especialidades disponibilizadas. Importante
Eita, o cachorro tá latindo aqui. Essa é uma das peculiaridades do trabalho remoto, viu? A gente conhece os cachorros, os netos, os filhos de todo mundo. Eu vou tentar ficar mais longe dela aqui. Vou mudar de local. Fica sossegado que tá dando para ouvir. Já passou da metodologia? Ele está no final da metodologia. Pronto, creio que seja essa daqui. É um pouco antes, isso, um pouco antes. Ele estava nesse final, ele está no último tópico dessa página. Certo. Aí eu acho que ele já vai até pedir para passar para a próxima, talvez. Pronto, eu mudei de local agora para ficar mais distante da cachorra. Então, continuando aqui rapidinho, finalizando a metodologia, análise dessa composição, que faz atendimento à população com as especialidades disponibilizadas, que é importante para o levantamento quantitativo das unidades básicas de saúde e seus fluxos de atendimento. Quais serviços são disponibilizados em... É o próximo, viu, Edilene? Quais serviços são disponibilizados em cada comunidade, né? Quais a carência do serviço, como é o fluxo de atendimento. O atendimento médico acontece uma vez por semana, uma vez por mês, ou diário. Como é que acontece esse atendimento médico, de médicos, de enfermeira, de dentistas, né? A visita dos agentes de saúde em determinadas residências. Qual o fluxo desses atendimentos? A gente procura analisar isso também. Ligações telefônicas feitas para trabalhadores da área da saúde. Vou voltar aqui para... ligações telefônicas feitas para trabalhadores da área da saúde e pessoas residentes no território estudado e que utilizam os serviços do SUS a fim de verificar a forma com que a população tem acesso ao atendimento no sistema de saúde público. E o registro fotográfico de unidade de saúde localizada na zona rural e também na zona urbana, a fim de fazer uma comparação entre as suas unidades, né? A estrutura de cada um, os serviços que são disponibilizados. A gente procura fazer essa comparação, né, entre as várias unidades de saúde existentes no município. E a confecção de mapas, gráficos e tabelas a título de confronto da teoria com a realidade local. Pode passar, por favor. Aqui alguns aportes teóricos. Compreender ou abordar o conceito de território é essencial para entender as desigualdades nos processos de saúde, doença e morte, ou seja, as diferenças nas formas de adoecer e morrer, as formas de sofrimento e as possibilidades de bem-estar da população, segundo o Braille. Então, as pessoas adoecem e morrem de forma diferenciada, né? Não existe uma unanimidade entre as formas de adoecimento, de morte ou de bem-estar da população. É necessário o reconhecimento dos processos de saúde, doença e morte, que os processos de saúde, doença e morte não podem ser entendidos separadamente da dinâmica histórico-territorial, que tem moldado o território, do Bolo de Torres. Então, é preciso que se faça essa análise, né, do território, né? Se esse território é um território que está provocando adoecimento da população, que causas provoca as doenças na população, ou se esse território é um território que proporciona bem-estar, né, a esse povo. Então, é preciso a gente está fazendo essa análise macro, né, da territorialização desses espaços, da vivência das pessoas nesses espaços. Volta, por favor, só para analisar. As pessoas ficam doentes e morrem de forma diferenciada por uma série de determinações sociais e hierarquias que definem o acesso e qualidade dos serviços de saúde, a quantidade e o grau de violência, condições de vida e outros processos que afetam o processo saúde, doença e morte. Pode passar. A caracterização da área de estudo. Aqui ele ficou um pouco pequeno esse mapa. É o mapa do município de Almiro Gouveia. Ele
nesse mapinha aqui do lado direito, né, no canto direito acima do estado de Alagoas, está a localização do município de Delmiro Gouveia, no extremo oeste de Alagoas. Maceió fica do outro lado, é um município mais distante da capital, um dos mais distantes da capital Maceió. E como eu falei, muitos problemas de saúde, as pessoas têm que se deslocar para a capital para terem acesso aos atendimentos. Aqui, nós verificamos essa área laranja, é a área urbana do município, é um município onde a área rural é bem maior, apesar de ser um município que nasceu em torno de uma vila operária, né, uma vila operária criada pelo Delmiro Gouveia, que leva o nome do município hoje, né, o fundador do município, Delmiro Gouveia. Então, o município nasceu em torno dessa vila operária, mas aí nós vemos aqui essa parte rosa, ela é a área rural do município. A área rural é bem mais extensa do que a área urbana. É um município que faz fronteira com 3 estados, com o estado de Pernambuco, Bahia e Sergipe. Vocês conseguem ver a setinha aqui que eu estou colocando? Não, né? Não. Diz onde é que é. Mas aqui dá para... Edilene tem que ter ao lago, né, de Paulo Afonso, ao lago de Xingó, aqui, ao lago... Esses lagos aqui, essa área. Nós temos um pouco... Acho que eu não consigo, não. A divisa com o município de Jatobá, aqui bem no canto aqui do extremo oeste, bem no extremo oeste, a divisa com o estado da Bahia, com o município de Paulo Afonso, e aqui mais a sul, nós temos a divisa aqui, né? com o município de Canindé de São Francisco, que fica no estado de Sergipe. Então, o município de Delmiro Gouveia, ele faz fronteira, ele limita-se com 3 estados do Nordeste, né? Pernambuco, Sergipe e Bahia. É um estado que tem, uma cidade, um município que tem pouco mais de 50 mil habitantes, tem em torno de 53, 54 mil habitantes. No próximo slide, a gente vai ver uma tabela aí onde eu falo sobre a população. Pode passar. O município de Delmiro Gouveia tem uma área da unidade territorial de 608.491 km², com altitude de 256 metros, clima semiárido e vegetação caatinga. No que se refere à questão demográfica, o município possui 78,13 habitantes por quilômetro² e tem um ganho populacional ao longo dos anos e tem ganho de população ao longo dos anos, principalmente na área rural, segundo o IBGE de 2010, como podemos ver na tabela a seguir. Então, aqui nós temos o ano 2000, a comparação entre 2000, volte, por favor, só para concluir. Nós temos a comparação entre o ano 2000 e 2010. Como não tivemos o censo em 2020, eu não consegui esses dados. Então, eu consegui só 2000 e 2010. Na zona rural, no ano de 2000, nós tínhamos 9.432 habitantes, e em 2010 passou a ter 13.243 habitantes. Na zona urbana, tínhamos 33.563 e aumentou, em 2010, teve um crescimento menor do que a área rural. Passou a ter 34.853 habitantes. O total em 2000 era 42.995 habitantes, e em 2010, 48.096 habitantes. Então, vocês percebem que o crescimento na área rural está sendo maior do que na área urbana, o crescimento populacional. Hoje, nós temos, como eu falei para vocês, em torno de 55 mil habitantes no município de Delmiro Gouveia. É um município que recebeu recentemente o campus. Recentemente, há uns 10 anos atrás, o campus da Universidade Federal de Alagoas. O Campo Sertão é localizado aqui, e com isso trouxe um grande desenvolvimento, né, para o município, a implantação do campus da Universidade Federal aqui na nossa cidade, no nosso município. Passe, por favor, Edilene. As considerações parciais.
A partir do levantamento inicial de dados relacionados às condições de vida, de saúde e vida da população, feito junto à Secretaria da Saúde de Alagoas e à Secretaria Municipal de Delmiro Gouveia, percebe que o município apresenta um índice de desenvolvimento humano de 0,612, considerado médio, e o IDH considera a relação entre o processo de saúde e doença e as condições de vida dos habitantes. Então, o índice de desenvolvimento humano em Delmiro Gouveia é considerado médio. Segundo o censo do IBGE de 2010, em Delmiro Gouveia, 59% das famílias é considerado de baixa renda, possuindo renda mensal inferior a meio salário mínimo, registrando uma taxa de trabalho infantil de 11% e de 23% de analfabetismo. Com base nos dados do IBGE, 5% das residências ainda encontram-se sem banheiro ou vaso sanitário, fazendo com que o destino inadequado dos dejetos contamine fontes de água e o solo, provocando com isso várias doenças, né, relacionadas a essas questões aí, né, de contaminação de água, contaminação do solo. Por favor, passa, Edilene, pode passar. De acordo com os dados da Secretaria de Saúde de Alagoas, aproximadamente 35% das internações de moradores de Delmiro Gouveia relacionadas a diabetes, insuficiência cardíaca, gastroenterites infecciosas e complicações, pneumonia bacteriana, entre outras, acontece por falta de serviço na atenção básica e poderiam ser evitadas se houvesse uma atuação resolutiva e efetiva de equipes de profissionais nas diversas localidades do município. Se tivesse um atendimento eficiente, atendimento médico, de enfermagem, os agentes de saúde fossem mais preparados, tivessem mais equipamentos, né, para fazer essa prevenção, grande porcentagem dessas doenças seriam evitadas aqui no município. Através do estudo bibliográfico inicial da pesquisa, observa-se que, mesmo depois de toda a discussão para a implantação do Sistema Único de Saúde que atenda de fato aos anseios da população, não é observado no município de Delmiro Gouveia serviços de saúde que contemplem todas as dificuldades das famílias que necessitam desses atendimentos, né? Com isso, acontece aquilo que eu falei anteriormente, né? As pessoas buscam muitos atendimentos, tem que se deslocar para Arapiraca ou para Maceió. A partir do levantamento prévio, percebe-se que as conquistas foram mínimas no que se refere à saúde pública nas comunidades carentes de Delmiro Gouveia, assim como em todo o município, carecendo de mais compromissos e ações por parte do poder público e de mais organização da população na luta por seus direitos, porque a população, muitas vezes, não luta pelos direitos, né? Ficam acomodadas, né, conformadas com o atendimento precário que lhes são oferecidos, lhes são ofertados. Vou passar, por favor, eu acho que são as referências. Estão algumas referências que eu utilizei. E muito obrigado a todos e todas. Ô José, eu vou colocar uma questão para você pensar, você está no início, né? Tá, por favor. Não tá, assim, pensa uma coisa aí que eu li no seu trabalho, assim, nem sempre acesso tem a ver a coisa com distância. O acesso à saúde, às vezes ao serviço, não é necessariamente diretamente proporcional, diretamente, como chama, relacionado à distância. Então, você pode ter, às vezes, serviço muito próximo e que não dá acesso. Ou você ter serviços longe que você consegue acessar. Então, só na hora da sua escrita, da sua dissertação, pensa que nem sempre distância é igual a acesso, inversamente a acesso. Tá? A serviço. E eu não sei como é que é aí os PSF de vocês, o ESF de vocês, aí, porque essa área rural é muito grande. Eu acho que com a ida agora da universidade, provavelmente vai aumentar muito mais as pessoas na cidade do que no campo, mas pensa que o ESF precisa atender mais ao rural aí, porque de fato, com a diferença, tirando a insuficiência cardíaca, todos os outros casos aí de internação assim, PSF é para resolver. Não precisa internar essas pessoas. Se tiver um ISF bem montadinho, que é
o que precisa ser feito, no caso, numa área rural tão extensa igual a de vocês aí. Mas, tá, assim, um alerta meu é esse. Nem sempre distância quer dizer não acesso, tá bom? Entendi. Obrigado. Nada. Vai, Edilene. Agora temos o trabalho de Carolina, que será o último também, que é o perfil de intervenção e morbidades hospitalares. Aí eu vou inserir aqui, mas aí qualquer problema vocês podem avisar. Obrigada, Edilene. Antes eu queria perguntar se vocês estão me ouvindo certinho. Além do problema com a internet, eu tenho um problema com a família de maritacas que reside no telhado do meu quarto, então se elas aparecerem... Mas por hora estamos ouvindo você. Nossa, acabei de cair, gente. Vocês estão me ouvindo? Eu vou desligar a minha câmera para evitar isso, tá bom? Tá, estamos te ouvindo. A gente tá bom, quando tá vendo retornar você eu ainda, mas... Tá, pode desligar, se for, pode desligar sim. Tá bom. Então, boa tarde a todas, né? Todes e todos. Eu me chamo Carolina Cardoso, eu sou graduanda em licenciatura plena em Geografia pela Universidade Federal de São Carlos, na UFSCar, no campus de Sorocaba. E diferente dos meus colegas que já apresentaram, eu sou graduanda ainda, né? Eu tô na graduação, tô no meu 2º ano de graduação. Gente, se vocês não pararem de me ouvir, me avisem. Eu sou orientanda da professora doutora Edelci Nunes da Silva e que nesse trabalho foi a minha coautora. Eu também sou membro do GT de Saúde da AGB de Presidente Prudente. Vou esperar a primeira parte do meu trabalho. Ainda está carregando, Carol. Uhum. Vou reiniciar de novo, que aí ele carrega mais rápido. Eu posso apresentar aqui, eu tô com ele, se você achar melhor. Eu acho que talvez seja melhor, Carol. Tá bom, então eu vou apresentar. Vou apresentar. Tá tranquilo. Evita certos, né? Uhum. Só um minuto. Então vocês me avisem quando estiver aparecendo. Certo. Eu já vou deixar o link do formulário aqui no chat, porque aí vocês já podem ir respondendo quem apresentou. Bom, tá aparecendo, gente? Carol. Tá bom, então eu vou continuar. Esse trabalho, então, ele trata-se de um estudo de cunho exploratório, né, e também descritivo, sobre o perfil de internações e morbidades hospitalares em transtornos mentais e comportamentais do município de Sorocaba. Eu não sei se eu deixei a câmera ligada, mas se travar, vocês me avisam. Bom, então, eu acredito que até aqui a gente sabe, né, até pelas apresentações anteriores, Travou ela? Travou. Não estamos te ouvindo, Carolina. Mudou a tela, mas não estamos te ouvindo. Vocês estão me ouvindo agora? Agora sim. Mas não tá, agora está sem a tela. E agora? Não, estamos te ouvindo. Agora estamos vendo a tela. Mas não estão me ouvindo. Não, Pronto, agora estamos te ouvindo também. Agora tá certo. Tá bom. Nossa, gente, que frio na barriga por causa disso. Eu espero que... Vocês estão me ouvindo agora, então. Tá. Respira fundo. Tá sim, dá tudo certo. Tá bom. Tá, então por conta desse tempo, né, eu optei por dar início ao trabalho fazendo um resgate da vida e da memória do que vai chamar o Felipe Magaldi de mundo Unice, né? Então, entre aspas, eu vou me descobrir numa raivosa mania de liberdade, como já dizia Anice da Silveira. E o Magaldi, ele vai fazer uma referência a uma psiquiatra rebelde, que é essa mulher que vocês estão vendo, revolucionária, inquieta, que lutou por um novo tratamento à loucura.
Então, Nice da Silveira foi um dos propósitos pelo qual eu quis estudar essa temática, mesmo que num trabalho ainda inicial. Porque para Nice era fundamental a noção de uma unidade. E ela nos dizia que o ser humano deve ser aprendido em toda a sua totalidade e analisado em toda a sua complexidade. Então, esse trabalho, ele vai vir nessa perspectiva, né, de uma geografia para a saúde e para a humanidade, que vai investigar a reflexão, né, que é a investigação proposta desse trabalho, olhar para esses dados de saúde pública, para esses dados públicos em saúde, perdão. Então, nesse trabalho, eu vou explorar esses perfis, né, dessas internações hospitalares em relação às doenças mentais e comportamentais, na área de estudo, que é Sorocaba, e ao buscar esses questionamentos acerca dessas determinações, né, desses diagnósticos. É aí que o município de Sorocaba, que não somente é o campus da minha universidade, né, e onde eu estabeleci a maior fatia das minhas relações, afetos enquanto lugar, mas também, como vai apontar o professor e pesquisador Garcia, a região de Sorocaba, ela já se configurou como um dos maiores polos manicomiais do Brasil. E esse fato, ele vai me atentar porque nós somos o país do, entre aspas, Holocausto brasileiro, né? Nós somos o país de Barbacena, da reforma psiquiatra, da história, dos processos, das estruturas que favorecem, né? E mesmo que hoje ainda não explicitamente, né, como antes, vão favorecer, né, o adoecimento psíquico e o que vai sustentar aí várias manutenções de patologias. Então, vou fazer um resgate, né, para lembrar que durante as décadas de 60 e 70, os manicômios tomaram conta do Brasil. E esses manicômios foram palco, né, de uma longa trajetória de décadas de genocídios, de pessoas, de identidades que serviram literalmente como depósitos de corpos que foram, né, deixados a morrer sem dignidade, enquanto sofriam graves violações dos direitos humanos, né. Bom, dada então a contextualização do propósito desse trabalho, vamos partir para os procedimentos metodológicos, né. Então, aqui eu elenquei 3 partes fundamentais: a revisão bibliográfica, o levantamento, organização e sistematização sobre o uso do banco de dados em saúde. Os dados desse trabalho, eles vão se referir à classificação internacional das doenças, a CID-10, especificamente do capítulo 5, que são os transtornos mentais e comportamentais, dos códigos F, que vão do F0 ao F99. Dentre os diagnósticos, foram filtrados através, né, da ferramenta de Excel, desse banco de dados, aqueles com a maior prevalência em relação ao número total das internações. Então, dentre todos esses 99 diagnósticos, eu filtrei aqueles com a maior prevalência, ou seja, a maior quantidade de número de internações, que foram as esquizofrenias e os retardos mentais. Desde a esquizofrenia paranoide, hebefrênica, catatônica, intermediária, enfim, residual, as não especificadas, e os retardos mentais, do leve até o grave, né? E também os não especificados. E aí o recorte temporal desse trabalho, ele vai ser de 11 anos, né? De 2008, não, ele vai ser de 2008 até 2018, e está relacionado aos dados de internações da população de Sorocaba, né? Então, esses dados da população, eles foram obtidos através do portal de estatísticas do Estado de São Paulo, SEAD, e referem-se à projeção populacional do município no período de 2013. E esses dados, eles foram organizados nas tabelas, na qual eu vou mostrar daqui a pouco, e foram organizados no perfil e nas taxas de morbidade, né, dessa população, do gênero das mulheres e dos homens. Bom, e aí tem os resultados e as discussões que eu trouxe no trabalho. E aí eu vou elencar para vocês. Um dos resultados que obtivemos foi que 8,5% da população de Sorocaba foi internada por doenças mentais do capítulo 5, né?
ou seja, as doenças dos transtornos mentais e comportamentais. Os resultados também apontaram que as internações desse capítulo no município, no período de 2008 a 2018, somaram 52 mil internações, né? 52.063 internações, sendo que 40% foram das mulheres e 60% dos homens. Outro resultado também foi que as esquizofrenias e os retardos mentais corresponderam a mais da metade das internações das doenças dentro desse período. Eu ouvi o chat. Só em relação à chamada, pode continuar. Tá bom. Então, a gente observou que os homens foram os mais afetados por essas duas doenças em relação às mulheres, correspondendo a 30% os homens e 24% as mulheres. Os dados também mostraram que, né, a organização desses dados, né, a filtragem deles, mostraram que 2,7% da população do município de Sorocaba foram diagnosticadas com quadros de esquizofrenia. Para os casos dos retardos mentais, a taxa da população total foi de 1,9%. E esses dados vão indicar que a maior prevalência entre a população masculina, embora quando se refere às duas principais causas de doenças, a diferença entre homens e mulheres vai diminuir também. Além disso, outro dado importante a ser ressaltado foi que 20% do total dessas internações são correspondentes aos dados sem informação, né? A gente vê isso também nos casos de Covid, né? Da subnotificação, indicando que ainda existe a precariedade, né, na coleta desses dados, enfim. E 0,6% foram dos dados em branco. Outro ponto importante também que foi ressaltado nesse trabalho, e também, segundo a Amanda dos Santos, né, no seu relatório de pesquisa lá em 2020, foi possível analisar que o perfil das internações de todas as doenças no período de 2008 a 2018 vão mostrar que os valores absolutos estão entre as 10 primeiras causas de internações em Sorocaba, né? E ao analisar esses dados por raça e cor, vão apontar que essas doenças são a 8ª causa das internações entre a população branca e a 5ª causa de internações entre a população preta e parda, segundo os dados. A taxa de internação é de 1,6% entre os brancos e 1,88% entre pretos e pardos. Então, dessa forma, né, a pesquisa ela vai apontar que a maior prevalência dessas doenças é entre pretos e pardos, quando comparado às outras causas. Outro estudo realizado, e aí na referência do trabalho por Dantas em 2018, também mostrou que as internações por esquizofrenias, também nesse mesmo período, né, de 2008 a 2018, foram de 907 mil, em todas as faixas etárias do Brasil, e principalmente dentre o grupo de idosos, correspondendo a 7,7% dessas internações. Bom, aqui eu trouxe para exemplificar para vocês, né, para mostrar algumas tabelas, e aqui as tabelas do perfil dessas internações, né. Então, a gente teve 52 mil dados trabalhados e sistematizados. Aqui nós estamos também na tabela 2, as projeções de raça-cor, por conta do tempo. Não vou me aprofundar muito nelas, mas a gente tem as populações brancas, pretas, pardas, amarelas, indígenas, sem informação e em branco. A gente percebe que os dados sem informação em branco são bastante significantes também. Bom, a gente também organizou as tabelas das doenças de maior incidência e a projeção populacional do município entre mulheres e homens, segundo os dados do IBGE também, que foram disponíveis no DataSUS. Aqui já são as tabelas das taxas, né? Então, na tabela 5, a população residente por sexo no município de Sorocaba, segundo também a projeção populacional. A gente vai ter a tabela das internações relacionadas com a projeção populacional e a tabela das
doenças de maior prevalência entre sexo, somadas à projeção populacional. Bom, então agora eu vou partir para as conclusões, né? Para a conclusão. Eu não estou vendo qual que é o número do slide que eu estou, mas, bom, vamos lá. Então, uma das metodologias também foi o cálculo, né, das taxas de morbidades, usando a projeção de população de 2013. Então, a gente sabe que, segundo esses dados, o município de Sorocaba, ele contava, né, nesse período de estudo, com 608 mil habitantes, 151% mulheres e 49% homens. E aí as tabelas também vão mostrar que a taxa de internação em relação à população total por gênero foi de 8,5% entre as mulheres e 10,4% entre os homens. Bom, vamos para a conclusão e o final, né? Então, é válido pontuar que os determinantes da esquizofrenia, né, segundo os levantamentos bibliográficos, eles são ainda um pouco desconhecidos, né? Mesmo que vai existir os fatores que vão contribuir, seja para entender os princípios das variáveis culturais, ou das patológicas, das psicológicas, ou até as biomédicas dessa bibliografia. Algumas das correntes que vão estudar a esquizofrenia ou os retardos mentais, seja do cunho geneticista, neuroquímico ou psicológica, elas vão se encarregar de compreender essas eventuais causas, né? Então, é evidente que a importância de discutir, buscar e melhorar o conhecimento das causas e dos fatores que vão determinar certas doenças, porque vai ser importante por se tratar de uma primeira causa de internações, né, dentre aquelas relacionadas aos transtornos mentais do município de Sorocaba. Então, para esse trabalho, a gente se ateve mais aos eventos, ao que vai chamar, né, a bibliografia da psicologia, enfim, das ciências que vão estudar mais a fundo, né, os processos da esquizofrenia, dos retardos mentais. Vai nos interessar mais nesse trabalho os eventos estressantes psicossociais, que são aqueles referentes à perda da moradia, à perda da identidade, enfim. E esses resultados, a gente entende que é importante, né, ser trabalhados para o fim de melhorar a compreensão dessas possíveis causas e dos processos que vão anteceder esses indivíduos, né, afinal, cada sujeito vai possuir um território carregado de história, de relações de poder, de relações sociais e formas, né, de organização cultural, social, econômica. Então, como uma das referências, né, do trabalho Barata vai compreender que, ao analisar essas diferenças variáveis, né, dentro do perfil das internações, vai possibilitar a gente compreender também as desigualdades que determinam esses fatores, né, das doenças. E aí, também, como trouxe um dos resultados, algumas lacunas vão ser um pouco prejudiciais para esses estudos, né, como, por exemplo, não conseguir calcular a taxa de internação por raça-cor, porque não tem projeção populacional, né, no período de estudo. Então, bom, a partir desse trabalho, esses dados, né, eles devem se tornar ainda mais evidentes, né, principalmente no contexto histórico dessa região, ressaltar que a reflexão sobre as redes de serviços dispostas sobre esse território, bem como, enfim, a gente não pode se restringir somente, né, ao mapeamento desses dispositivos, mas a gente precisa possibilitar essas análises, né, que transcendem o território, o uso do território, que vai indicar, então, a necessidade de melhorar as informações relacionadas a essas variáveis, né, considerando compreender as desigualdades relacionadas também à questão da raça, do gênero e da classe. Então, a aproximação da geografia que eu quis trazer para esse trabalho, né, como a ciência que vai estudar e que vai interpretar a construção da vida humana sobre esse território e também contribuir nas estratégias de enfrentamento e também de problematização dessas redes de cuidado em saúde mental, né. E, enfim, para encaminhar
a finalização, eu gostaria de destacar que as inspirações teóricas, né, desse trabalho tem como base, né, a oposição, né, dos modelos manicomiais que se desenrolaram por décadas, né, no Brasil e que, de forma alienada, construíram os estereótipos do olhar sobre o louco e a loucura. Então, é isso. Ô, Carolina, o último... Ah, tá. O último era o Milton Santos e agora as referências, né? Isso. Ah, tá bom. Tá, perfeito. Pode passar para as referências, obrigado. Aqui são as minhas referências. Obrigada. Viva o SUS e fora Bolsonaro. Carolina, eu sei, daqui a pouco o Xisto vai estar aqui pegando nós para sair daqui, porque ele já vem daqui a pouco, rapidinho. Mas, assim, eu só queria... Assim, eu achei muito elevada a internação pelo capítulo 5º. Eu não sei como é que está, eu acho que a sua professora deve estar muito ciente disso, mas você pode ter, na verdade, aquela velha contaminação de endereço. Eu sei que é pelo SEAD, parece que vocês pegaram. Eu não sei, esse tempo de 52 mil... Assim, uma coisa que eu vou pedir para você fazer, assim, rapidinho, acho que não tem problema. Dá uma aprofundada na questão das que são taxas, o que é incidência, o que é internação proporcional, tá? Porque você tem coisas que são proporcionais e que não são taxas, na verdade, nem incidência. São prevalência e incidência são dois conceitos muito claros em epidemiologia, que a gente precisa ter muita segurança para utilizar. E, além deles, você tem vários outros indicadores, que são essas mortalidades proporcionais, as internações proporcionais, seja outras coisas, tá? Que dá uma atenção especial nisso. Eu estou achando essa taxa de internação dos munícipes muito alta, muito alta. Dá uma verificada, não sei se você somou tudo e jogou tudo, ou se não tem uma reincidência, pessoas reincidindo, ou se não tem pessoas de outros municípios contaminando os seus endereços. Talvez tenha isso, tá? Sim, mas é só uma atenção. E assim, quando você fazer realmente a internação proporcional na população, realmente a população, você tem que fazer o denominador muito claro, muito correto, para você talvez não incorrer em alguns erros, tá? Eu sei que é difícil, ainda mais essa área de internação hospitalar por hospitais psiquiátricos, assim, é um problemaço que a gente tem. Você tem pessoas residuais nesses lugares, que não é tão simples de se trabalhar, tá? E, assim, pensa nessa questão, vai atrás do que são internações proporcionais, porque você tem uma relação entre internações, entre todas as causas, que não é taxa de internação, tá bom? Deixa eu só fazer uma pergunta, e assim, uma pergunta para Edilene. Esse formulário é só para eles, né, Edilene? Não é nem para mim. Bom, o João também apresentou, talvez tenha que responder. Eu acho que o pessoal que apresentou mesmo, professor. Ah, tá bom, então. Apenas para os que apresentaram. Não, quem gravou a reunião? Foi quem está gravando é o Xixi. O Xixi, né? Sei. Opa, daqui a pouco ele vem aqui derrubar todo mundo. A revelia que eu coloquei essas coisas, assim, eu queria parabenizar todas as apresentações. A gente realmente é uma situação mais difícil, a gente conseguir controlar. A gente, né, o Brasil ainda, vocês mais novos, não sei, a Carolina e o Jefferson, mas o João também já é expert aí. Mas é de fato complicado a gente fazer essa interação, apesar de já estamos dando aula, fazendo esses tipos de reuniões há mais de ano, mas ainda é muito complicado para a gente, fica meio frio, né? Mas assim, parabenizar todo mundo, acho que conseguimos dar conta do recado, batemos aqui nas 16 horas e 4 minutos, daqui a pouco já começa o outro. Agradecer e parabenizar a todos pela apresentação. Assim, depois, pelo que eu falei com o Werneck, viu, Edilene, eu e o João, a gente vai ter que preencher o formulário uma avaliação, né? De avaliação e mandar para o e-mail da coordenação, né? Sim, o senhor já tem esse formulário? Eu não tenho esse formulário. Então, eu também não tinha, mas eu fui atrás do Werneck, ele me mandou e eu consegui pegar, porque também não tinha, não. Tem como, Edilene, você me mandar? Tem sim, professor. Eu vou enviar, viu? Tá, faz a gentileza para mim. Em menos de 3 minutos eu envio. Tranquilo. Humberto, eu queria fazer algumas considerações gerais, bem rapidinha mesmo, porque como você falou,
o X pode aparecer qualquer. Primeiro, eu quero agradecer, reforçar de novo e parabenizar os organizadores. Parabenizar as apresentações desses trabalhos, que a gente acaba ouvindo e vendo algumas informações que nos interessa mais ou menos, e a gente começa a perceber algo que a gente pode também, vamos dizer assim, melhorar naquilo que a gente faz. E aí eu quero dizer, não só para a Carol, mas qualquer um, quem está começando, é natural esse nervosismo, essa preocupação, ainda mais a internet não funciona, a apresentação não vem. Gente, isso é uma coisa que, se fosse presencial, talvez a gente teria outros contratempos, que enfia, espeta o pendrive lá, não abre, aquela coisa toda. Então, assim, nós só vamos saber se vai dar certo ou não, se as coisas vão funcionar fazendo, não tem outro jeito. Quando o Humberto faz essas considerações, penso eu, que é para o crescimento de todo mundo, no sentido de que, da gente fazer com que a nossa área, geografia e geografia da saúde, tenha a oportunidade de fazer mais estudos, melhorar e entender. E aqui eu quero dar assim como diz, não só os parabéns ao Humberto, quer dizer, ele da área da sociologia, ciências sociais. Eu vejo uma importância tão grande nessa interatividade, integração das diferentes áreas do conhecimento, e nós precisamos aproximar de outras áreas também, por exemplo, da estatística. Quando o Humberto fala do trabalho da Carol, de repente colocar esses dados nas mãos de um estatístico, ele começa a nos preocupar, nos chamar a atenção para algumas coisas. Então, assim, aproximar de outras áreas do conhecimento no sentido de fortalecer o que a gente pretende fazer e a gente ter respaldo acadêmico, científico de outros. Então, isso é muito importante, e no seu caso, como outros, começar o mais cedo possível é melhor, não esperar, quando eu crescer, ficar mais maior de grande, eu vou fazer, não, acho que a gente tem que começar o mais cedo mesmo, e pé na estrada, porque lá na frente vai fazer a diferença desses primeiros erros. Errar, a gente vai sempre errar, isso aí não tem jeito. Achar que a gente vai ficar acertando o tempo todo é equívoco. Então, penso eu que nessa caminhada, quando o Humberto fala assim, nós já estamos aí há um tempo, realmente, nós já estamos num tempo que muitas vezes a gente fala assim, a gente tranquiliza, mas eu não fico tranquilo porque eu penso que nós temos muito ainda a aprender. Obrigado. É isso aí, João. Agora sim, nós dois estamos aqui, mas a Edilene, você é que comanda agora, filha. Você é que fazer aí. Então, agora a gente finaliza, né? Parabéns pelas apresentações. Particularmente, eu me identifiquei um pouco com a de Jefferson, até por tema do TCC, mas achei todas de extrema importância, né? Porque eu acredito que toda vez que acontece um evento como esse, e a gente publica e apresenta trabalhos como o de vocês, a gente só está, como o professor falou, valorizando a nossa geografia, né? E é isto. Jefferson quer falar? Edilene, eu tenho uma dúvida. Na quinta-feira, dia 21, a gente tem acesso à sala de novo? Tem, né? Tem sim. Ótimo, então. Então não é só para quem vai apresentar. Beleza. Então, assim, eu faço minhas as palavras do João. Acho que o João finalizou bem, assim, no tom, né, para a tarde de hoje. Foram ótimas as apresentações. Carol, que está começando agora, mas já mostra uma certa maturidade, sabe? Eu acho que é por aí, sabe? O José está começando o mestrado também, né, Zé? Foi muito bom, foi muito bom. A gente aprende bastante e na quinta eu acho que dá para dialogar mais. Eu fiquei aqui me segurando para comentar alguns trabalhos, né? Não sei se na quinta vai ter um tempo para isso, mas tá muito bom. Gente. Obrigado. Pronto. Então encerramos. Então vamos encerrar. Obrigado, professor. Vou enviar, viu, professor João? Pelo e-mail. Por e-mail? Por e-mail, pelo seu e-mail. Então, tá bom. Obrigado, minha jovem, tá? Até quinta-feira. Até quinta. Até mais. Obrigada, foi um prazer. Não esquece do formulário, viu, Carol? Tá bom, obrigada. Nada, tchau. Obrigado a todos e todas. Tchau.